forca, camisa de força, sexo à força, fórceps, cesárea, sem injeção, interrupção escondida do patrão, bastardo, mar, pardo, negação, disjunção, retenção no complexo de contenção, quisila, quebranto, com muita atenção, compleição, cor, tição, ferrão, ferradura, queimadura, pele borbulha, marcadura, raça impura, ferradura, a cavalo dado, não se olha, dentadura, dentição, dente de leite, ama de leite, amarelo, azeite, azeite, dendezeiro, deleite, farofa, ebó, laroyer, me dá de comer? Chuta não que é macumba, é o quê? Enfeite, é seita? Aceite, não é enredo não, não é folclore não, nem é possessão, é religião. Uma ala no sambódromo bastaria? Tá bom, é catarse do delírio coletivo, é primitivo, é feitiçaria, fantasia, carnaval, carniçal, bambuzal, urubuzal, filial da sucursal do inferno colonial. Eu vim porque me doaram, me roubaram, me venderam, me compraram, me doeram, dor, arrancaram dor, navegaram mares de banzo, dor, me odiaram, dó, chicotearam, atearam fogo também. No terreiro de Aiá, sopra um vento, oiá, que livrai-nos do mal, do esquecimento de quem? Os santos, malditos, diriam, amém, fingindo, espanto, mas rindo por dentro, quebrando, quisila e fá. Eu vim do mar, do amargor eu podia saber de qual a dor, me chamar de errante, me ceder ao feitor. Eu podia ser só memória turva, matéria podrejante em rio curva, mas mais eu sou carne cruamente assentada e pele. Pele, agô minha pele, tu escura alimenta de um tanto tudo as minhas funduras. Que banzo, quebranto, quisila, quelê, acalanto, roncó e mira, ori, forte, plexo, convexo, ofá, rumo, sorte, tecnologia ancestral e força, porque axé é princípio vital, fim e meio é força. Mas quando eles trouxeram a gente que nem pessoas escravizadas, que vinham amarradas, uma de trás da outra, sem poder olhar nos olhos. Talvez a gente possa convidar as pessoas que compartilharam essa experiência de ser roubada, sequestrada, vendida, escravizada, para ocupar esse espaço aqui com a gente poder se olhar nos olhos enquanto a gente conversa. Esse é o convite que eu tenho para fazer para as pessoas negras. Hoje é 20 de novembro. Dia da Consciência Negra, e a distribuição espacial está muito desconfortável. É isso, minha abertura, gente. Vocês querem sentar aqui com a gente? Falar um pouco, algo que eu preparei para vir falar aqui, especialmente sobre esse tema do queer normativo, que é um tema que eu me interesso um pouco, e também tenho desenvolvido algumas ideias a esse respeito. Vou tentar recontar a história do queer nos trópicos, ou do queer no Brasil, a partir de duas imagens. A primeira imagem é a caravela queer, remontando ao mito da nossa colonização com as caravelas portuguesas. E a segunda imagem é o shopping queer, para falar da nossa contemporaneidade. Mas eu quero começar falando dessa caravela. E as caravelas queer chegam no Brasil há mais ou menos uns 10, 15 anos, pela mão de pessoas acadêmicas que descobriram, porque sabiam ler inglês e tinham acesso a uma vasta bibliografia, descobriram essa nova erudição teórica e acharam que a partir daí elas poderiam pensar aquelas corporalidades esquisitas que elas viam na rua de uma maneira diferente. O queer chega no Brasil pela academia para reexplicar o que as pessoas dissidentes sexuais de gênero são a partir de um novo paradigma teórico, epistemológico, acadêmico, etc. Então, o que acontece no Brasil é o inverso do que acontece onde o queer surge, que são nos Estados Unidos, né? O queer surge como uma movida, surge primeiro numa movida política, como um movimento a partir de pessoas que recuperam essa injúria queer, que significa algo como bicha, recuperam essa injúria para poder politizar e a partir daí construir um movimento político e também uma teoria e um saber. Aqui não. Aqui o queer chega como interpelação.
que é um conceito que Judith Butler trabalha também e outras pessoas trabalham da teoria queer, que é essa coisa de dar nome, a interpelação como ato de dar nome. O queer no Brasil chega como uma forma de dar nome a essas pessoas que diferiam da normatividade de gênero, da normatividade sexual. Então, essa é a primeira imagem que eu queria falar, da caravela queer, como esse ato de interpelação acadêmica acerca de corpos como o meu e como de tantas outras pessoas que estão aqui também, e que vão passar a tentar nos explicar e a nos fornecer uma palavra, um nome e um suposto movimento que nos enquadre, que pode nos salvar de alguma coisa que eu não sei exatamente o que. Eu acho que, passando para o segundo momento e para a minha segunda imagem, que é a imagem do shopping queer, eu quero falar desse momento atual que a gente vive. De quando essa teoria ela já foi suficientemente processada e também já se espalhou da academia, já saiu da academia e ocupou outros ambientes, que sejam alguns ambientes políticos, alguns ambientes de festa, alguns ambientes da arte, onde o queer tem virado uma moeda de troca interessante para algumas pessoas. Porque, bom, a gente tem que reconhecer que é chique a gente ser queer. A gente conhecer queer é chique, a gente fala porque a gente quer ser chique também. Só que, tipo assim, ao passo que no contexto norte-americano é antes do injúria, aqui a gente, em vez da injúria, a gente tem um termo que aumenta a nossa bola e que a gente pode usar como moeda de troca numa série de espaços historicamente normativos e excludentes. Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que, no contexto brasileiro e no contexto mais expandido da América Latina, o queer vai ser apropriado justamente por uma série de pessoas que têm acesso a esse tipo de erudição. E essas pessoas são invariavelmente brancas. Boa parte delas são cisgêneras, o que é sintomático. Bom, se a gente pensar a elite queer do Brasil acadêmica, bom, cisgeneridade impera. E eles também, e só para situar, eles ainda resistem bravamente a essa nomenclatura. Vai ver porque não querem reconhecer certos privilégios. Mas o que acontece é que, como shopping queer, o queer é apropriado no nosso contexto de uma maneira a reforçar certas separações e certos construtos que tiveram sempre aí. Então, o que vai ser apropriado, sei lá, por pessoas que são brancas, por pessoas que são magras, por pessoas que são bonitas dentro de um padrão normativo, por pessoas que são pintosas, por pessoas que têm dinheiro para comprar roupas maravilhosas, por pessoas que vivem nos centros simbólicos do Brasil, por exemplo, como é São Paulo. E ele vai ter uma ressonância aqui e outra ressonância de onde eu venho, por exemplo, que é o Nordeste, que é um lugar historicamente construído como subdesenvolvido, um lugar onde historicamente as pessoas não sabem falar inglês, onde não faz sentido recuperar certas palavras como queer e criar a partir de um termo tão de alguma maneira neocolonial como esse, criar uma identidade ou alguma coisa que vá nos empoderar politicamente. Então, um pouco esse o contexto que eu queria trazer também dessas duas imagens para pensar o queer no Brasil, as caravelas e o shopping queer. E eu faço isso absolutamente inspirada por uma pessoa que infelizmente morreu no ano passado e que é uma ativista trans-chilena que chama Irra de Perra. E ela tem um texto que chama Reflexões Imundas, acerca de como a teoria queer coloniza nosso contexto sudaca, pobre aspiracional e terceiro-mundista, perturbando os sujeitos encantados pela heteronorma. Então, Irra de Perra faz esse movimento, tanto de apontar como a teoria queer coloniza, quanto também de se perguntar em certos momentos: podemos desfrutar do shopping queer? E essa é uma questão. Será que podemos? Será que muitas de nós podemos desfrutar do shopping queer? Será que a gente tem acesso a essas coisas? Será que a gente consegue se enunciar e se construir a partir dessa categoria? Essa é uma questão que fica no ar e que me marcou da primeira vez que eu li o texto de Irra, que me fez pensar me fez repensar em muitas coisas acerca das minhas próprias vidas, das minhas próprias vidas, a louca, né?
Mas ela tem uma ancestralidade forte, entendeu? Sigo reencarnando, né? Porque mudar nunca termina. Então, para pensar acerca das minhas próprias vidas e de como eu também chegava nessa discussão, e para daí também fazer um distanciamento, porque me preocupa bastante o modo como queer tem virado não só uma moeda de troca, como também uma arma que às vezes serve para dissimular certas hierarquias e para dissimular certos privilégios. O queer às vezes é usado aqui no nosso contexto para mascarar certas relações de poder que estão na cara, e quer dizer, que estão na nossa cara. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito. E, bom, estando num lugar como São Paulo, eu confesso que eu me pergunto como é que as pessoas conseguem suportar esse ambiente queer, repleto de carão e de listas VIP. Quem não tem nome em lista VIP, como é que faz para ser queer? Essa é uma questão que me interpela. Eu tenho a impressão que descolonizar o corpo não significa só construir um corpo novo, um corpo outro, ou construir um corpo e um mundo melhor. Não é uma atividade exclusivamente positiva, no sentido de que eu vou criar alguma coisa. Tem uma dimensão negativa que a gente quase sempre ignora, porque a gente está preocupado demais colocando certas vozes, certas formas de falar como violentas e negando certas possibilidades de se enunciar, identificando elas como violentas. E eu vou falar uma frase, que é uma frase que eu acho engraçada até citar, mas é uma frase que eu pego emprestado do Magneto, do filme do X-Men, desculpa aí a colonização de Hollywood, mas, que é a frase: a paz nunca foi uma opção. Para muitas de nós, a paz nunca foi uma opção. E se a paz nunca foi uma opção, descolonizar o corpo, descolonizar o mundo, é um trabalho antissocial. A gente vai precisar destruir meio mundo de coisa, se a gente quiser continuar viva, porque a gente precisa lutar contra essas coisas diariamente para continuar viva. Então não é um projeto exclusivamente positivo. Eu não vou conseguir falar disso de uma maneira só bonitinha, e de uma maneira só que nos abraça, e que é fofa, e que a gente pode pensar no amor e todas essas coisas que são importantes. E ademais, entre nós, a gente tem mesmo é que se amar, a gente tem mesmo é que se fortalecer, e se tocar, e se encontrar, e tentar construir essas alianças nessa via. Mas há uma boa parte do mundo que a gente vai precisar destruir se a gente quiser continuar viva. Descolonizar um corpo é um trabalho antissocial. É um trabalho de destruição também, não é só de construção. Isso a gente precisa assumir, porque senão a gente vai nadar e morrer, sei lá, não sei nem se a gente chega na praia, do jeito que a coisa vai. É isso que eu queria falar. Bem, fica até difícil depois falar, depois de você, Jota. Eu vou trazer aqui uma experiência também da diáspora, porque eu acho que é importante fazer essa conexão, e por isso que eu fui convidada, se não for essa expectativa, vai ter que ser essa, porque eu acho que é importante também pensar na política dos convites, né? E para mim, é importante dizer também que eu sou oriunda de Vitória da Conquista, do Nordeste, do interior da Bahia, da Caatinga, e migrante na Europa há vários anos, e posso trazer essa perspectiva da diáspora, mas também lembrando que a minha referência é Nordeste, interior da Bahia, e como mulher negra desse contexto também, né? Então, essa experiência diaspórica traz aqui, para mim hoje, também o meu português quebrado. Eu sempre sofro muito com a violência epistêmica na Áustria, de ter que falar em alemão, em inglês, e dizer: vocês vão ter que aturar o meu inglês quebrado, vocês vão ter que aturar o meu alemão quebrado, como uma forma de intervenção em duas línguas também hegemônicas. Mas é claro que também, com a experiência diaspórica, o português não é tão mais fluente, e é importante dizer isso também, que para mim, o vocabulário não é mais fluente. Inclusive, fica aqui um conflito o tempo todo de já ter incorporado esse vocabulário, de falar de queer em inglês ou em alemão, e eu sinto também, de novo, essa violência de ter que falar em português. Eu quero passar para vocês a questão de... A minha referência nunca foi queer. Na verdade, eu sempre fui muito oportunista em dizer quando eu dizer que eu era queer. Eu só
eu diria, só me afirmava como queer, como, de novo, como intervenção em espaços queer branco, para dizer, eu sou queer. E pode ser uma estratégia também importante, né? Porque, na verdade, como você disse, Jota, também, o queer, ele não é questão de ser queer normativo para a gente, pessoas racializadas, o queer é sempre não normativo, é sempre normativo. Então, eu acho que é importante pensar daí que essa coisa de viver com esse corpo migrante na Europa, pessoa racializada, que vive a experiência do racismo, tem eu diria, uma potencialidade desse corpo que é construído num espaço de matriz colonial, que é a Europa, ou a Áustria, que é totalmente branca, né? Então, a gente está sempre negociando com espaços muito brancos, assim, não é essa autoafirmação também como minoria potencializa muito mais do que a gente viver num país que a gente tem brancos mestiços, tem pessoas negras que têm uma outra referência, então um movimento negro super forte para autoafirmar também, né? Então, lá, essa construção de minoria é super complicada também, porque existe ali o sistema de fragmentação das minorias é muito maior do que aqui. Então, para mim, o movimento dos refugiadas, dos migrantes, sempre foi uma referência para mim. Eu entrei no coletivo de mulheres migrantes, o MAIS, que traz uma proposta de movimento feminista dissidente, protagonista, de mulheres migrantes como protagonista, e sempre dissidente ao feminismo branco. E essa foi a minha primeira referência dentro da Europa, como feminista. E toda a gente tinha uma negação também de se assumir queer como vocabulário, não por não querer ser parte do batismo queer, mas por saber que seria para a gente importante pensar em outras nomenclaturas de resistência política também, como termo, como questão semiótica também do termo, e também como questão que um nome, a gente cria através de uma luta política, né? Então, assim, o queer sempre, para mim, chegou na Europa como espaço muito branco, como um termo que não era parte da realidade dos migrantes, dos refugiados também como termo, e era importante pensar em novas formas. Então, esse processo de decolonização começa, para mim, pensando em referências pré-coloniais, né? de pensar na forma de exercício de sexualidade e de identidade, se conectando com essas realidades pré-coloniais, e como resgatar isso. O MAIS cria uma genealogia de potência grande em relação ao protagonismo de mulheres migrantes. Era um coletivo de mulheres migrantes que também inclui companheiras do leste europeu, ou seja, brancas. Então, assim, a identidade política do MAIS é de mulheres migrantes. E, dentro do MAIS, já havia os conflitos também de migrantes, porque a gente não pode homogeneizar também. O movimento dos migrantes tem a questão também das mulheres racializadas, e a gente sempre teve isso muito claro também, de construir um movimento de mulheres migrantes, feministas, que desse protagonismo para essas mulheres que estivessem numa posição de mulheres racializadas. Isso foi essa experiência que eu tive durante 13 anos, onde a gente pensou sempre de criar um espaço, porque a gente fala muito na questão da ocupação, mas e isso já era uma onda do MAIS há 20 anos, e eu também estou pensando muito nisso. É importante a gente pensar também que a produção de conhecimento que a nossa produção de conhecimento como minoria, como pessoas racializadas, negras, a gente tem que pensar também, a gente produz a quem chega esse conhecimento e o que acontece com o nosso conhecimento, não só a questão da apropriação, e o nosso desejo também de minoria de estar lá dentro da academia também, de pertencimento. Então, são questões que a gente tem que sempre estar relembrando, porque eu acho que é isso justamente o que faz nos fragmentar como ruptura de um cânone eurocêntrico também, porque a gente também se autofetichiza, a gente também se entra na questão do voyeurismo, de oferecer esse conhecimento, né? E aí, o que acontece é que o MAIS trazia essa narrativa de mulheres migrantes protagonistas e sempre protegeu muito o nosso conhecimento. As nossas alianças com feministas europeias sempre foram muito claras, as regras sempre foram muito claras em termos de aliança, sempre foram muito pontuais. Nunca foi como um sistema de planejamento de vida longa. A gente sabia que as alianças tinham vida curtas, e isso era muito claro para a gente também. Depois de passar 13 anos no MAIS,
sempre foi, para mim, importante também pensar em criar espaços ligados à questão mais específica de mulheres negras também. Mulheres negras e não normativas, né? E aí, o Black Women Space, Women com asterisco, que, para quem não sabe, é justamente para transexuais também, surge, de uma certa forma, para mim, assim, esse coletivo, para poder também trazer essa questão específica de pessoas negras, e sair um pouco dessa questão da migração, porque eu comecei a perceber que a questão da migração também, a gente rompe com a questão da colonização, porque as pessoas negras na Europa nunca chegaram, nunca pertenceram à Europa, né? Tem um processo de desumanização muito claro. As pessoas... Porque esse, na verdade, é um recorte que eu faço na minha pesquisa, e também é um recorte que não só eu faço, é um recorte que o Attila Mbembe faz, muitos filósofos negros e negras fazem, sobre a questão da desumanização, da questão colonial e da origem do racismo através da desumanização. Então, assim, para a gente era super importante pensar essa questão da diáspora, dos coletivos negros a partir desse recorte também de sexualidade interseccional, e criar um espaço seguro e parar de ficar interferindo nesses espaços hegemônicos e brancos, que é o que a gente faz o tempo todo, né? Então, assim, eu acho que é um processo é claro que existe também essa ambivalência, está aqui a ambivalência também, né? A gente aceita esses convites também para ocupar espaço, mas eu acho que, se a gente fala de autocuidado como um significado coletivo, é muito importante também pensar em criar espaços e pensar em conhecimentos fora da academia, né? Porque o que a gente pode esperar da academia, né? As estruturas não vão mudar e não vão deixar de ser racistas porque existe cotas e porque existe a gente contaminando esse espaço também. Então, assim, o coletivo de Black Women Space surge com essa demanda mesmo de criar um espaço super seguro, porque a comunidade também negra, na Áustria e na Alemanha, era muito homofóbica e transfóbica também, né? Então, a gente criou esse espaço para pensar, é um lugar que a gente quer estar seguro, e é um lugar também que a gente quer construir imagem política a partir dessa experiência de pensar que é importante não mais fazer interferência em espaços hegemônicos também. O que eu tenho mais para dizer também é que eu acho que... Eu tinha escrito um texto, quando o Pri me convidou, que chamava Queer Normativo, porque aí era a minha relação e a minha experiência com os espaços queers brancos da Áustria e da Alemanha, né? Principalmente Berlim, que não sei se vocês conhecem, ou já ouviram falar, que é visto como uma cidade super cosmopolita. Berlim é super queer, né? Assim, é uma cidade que comporta todas essas possibilidades e diversidades, diferenças. Isso para quem é branco, né? E não é migrante, para quem não é racializado. Então, isso é muito... acho que existe uma glorificação muito também da Europa, e existe uma glorificação muito grande também de Berlim, como uma cidade assim, super aberta. Então, há anos existe vem surgindo um movimento também de quebra, assim, que é com esse queer branco, né? E também de tentando recriar nomes que possam, então, referir à experiência de pessoas transexuais, lésbicas e bissexuais e gays, né? Então, LGBT queer. Então, assim, é importante pensar que esse processo todo que eu estou querendo dizer é justamente para resgatar uma história nossa, né? De pensar de um recorte, de resgatar e de ativar espaços que não sejam mais um espaço de desgaste político também. Então, assim, quando eu saí dessa lógica de falar sobre o texto que eu escrevi, que o Pri que me convidou, porque eu saí um pouco também dessa dinâmica de falar assim, eu vou para lá para botar para quebrar, para interferir de novo, e pensei que é importante também de pensar na forma e o conteúdo. E eu vejo aqui, esses 3 dias que eu estou aqui, que a gente falar de uma opção decolonial, ou uma opção que seria decolonial, seria a gente pensar de onde a gente está aqui, tentando fazer um tipo de diálogo. Então, assim, acho que a gente tem que contextualizar. Eu falei no primeiro dia que estar aqui em São Paulo, como nordestina, para mim, é a terceira vez que eu venho para São Paulo, né? Esse lugar aqui que é monstruoso também, né? E eu penso, um lugar muito branco também, né? Um lugar muito branco, e em termos geopolíticos, é importante pensar o que significa ter essa conferência aqui em São Paulo também, né?
esse lugar, de novo, que reproduz um monte de elementos de poder geopolítico, e, ao mesmo tempo, pensar que uma transferência para outro lugar, que seria dito como periférico, seria repensar toda não só como afirmação, vamos fazer agora no Nordeste a próxima conferência, mas pensar em todo o processo de elaboração dessa conferência. E todo esse processo de elaboração é colocar essas minorias que a gente está dizendo que não existe aqui no processo de participação, de construção desse diálogo, entendeu? Então, assim, essa política de inclusão é a política que nós, como migrantes na Europa, sabemos o tempo todo como é essa política de integrar a gente, né? Que é uma política totalmente de superficialidade estrutural, de integração, de inclusão, que não vai romper nada. Então, assim, eu acho que pensar em prática é, de novo, repensar como fazer uma conferência que realmente vai escutar essas diferenças e não pensar numa política que a gente se ama, que todos somos humanos e que nós somos, que temos que nos amar, entendeu? Assim, isso, eu acho que isso eu venho ouvindo isso nos últimos 3 dias, é uma coisa que me causa muito asco também, essa política do amor, né? Eu acho que a gente tem que se amar, sim. Eu acho que a gente tem que... a política do amor é ligada a essas redes afetivas. E o afetivo é político. Sem essas redes afetivas, a gente não estaria aqui também. Eu acho que é importante, mas eu acho que é importante pensar nessa política do amor revolucionário. E esse amor revolucionário faz parte do que o Jota falou antes. É um amor que destrói também. É um amor que a gente tem a capacidade de pensar nessa destruição, na catarse mesmo. Então, assim, para mim, a gente tem que realmente refletir se... Estou falando da prática agora, já para sair dessa referência biográfica, que eu falei da questão da diáspora, a gente pensar em dar continuidade a isso aqui, a gente tem que ter mudanças radicais em relação à estrutura normativa, porque é queer normativo que está acontecendo aqui, de ter um público praticamente branco, de ter, de novo, um espaço geopolítico de poder como São Paulo, é pensar também que, se a gente quer incluir essas pessoas, a gente tem que pensar nos acessos também, de quem a gente paga as passagens para vir para cá, de como a gente acomoda, de como a gente faz... A gente cria fundos financeiros para que possam trazer essas referências que não estão aqui, não porque não querem estar, mas porque não têm conhecimento, porque não importa também, não querem estar aqui também. Mas, se a gente tem esse desejo de dialogar, a gente tem que realmente repensar a nossa posição. Né? Então, assim, eu diria que, para mim, é muito importante repensar na prática essa estrutura normativa que a gente vem repetindo esses 3 dias aqui. E isso seria, para mim, a minha contribuição, da gente pensar, sair daqui não nos amando, assim, não, acho que é por aí. E a questão também de pensar numa lógica colonial, de novo, a gente não pode se amar, a gente tem conflitos históricos, desumanizações que não podem, de jeito nenhum, de um instante para outro, partir para uma política superficial de amor, sabe? Acho que a gente tem muito ódio, na verdade, aí para exercer, para pensar em possíveis alianças. Alianças, como eu disse antes, como uma forma também de repensar os privilégios. Eu acabo por aqui e espero que depois possamos dialogar. Quando a gente fala em descolonização, a gente tem que pensar primeiro o que é colonização, o que é colônia. Quando a gente pensa em colonização, a gente pensa em colonização em termos de território, que foi o que elas falaram sobre as questões geográficas, que tem a ver de onde você está, de onde você fala. Você tem a colonização em termos ideológicos, e você tem a colonização em termos econômicos, porque a colônia é aquela que tira, a metrópole é aquela que tira da colônia aquilo que ela precisa e não devolve nada em troca, a não ser um sistema de dominação. E esse sistema de dominação vai perpassar a ideologia, a economia e a territorialidade. Quando Fanon vai falar sobre colonialismo e racismo, ele fala sobre como o olhar das pessoas brancas acabam definindo as pessoas de cor em todas as colônias ou em todas as experiências coloniais. E como eu vou falar especificamente hoje, a partir do meu lugar de mulher negra, bissexual, de um contexto ex-escravista, eu preciso ter em conta que nós vivemos, quando a gente fala de queer no Brasil e quando a gente fala de corpos de mulheres negras no Brasil, a gente está falando de um colonialismo econômico, territorial e ideológico. O corpo da mulher negra ele é inteiramente perpassado por uma construção social que é feita a partir da perspectiva branca, do que eu chamo de white gaze. Quem aqui é feminista e está familiarizado com o conceito de male gaze?
Então, o conceito de male gaze funciona da seguinte maneira. Quando você começa a apresentar relações entre mulheres, ou quando você começa a apresentar mulheres e representações destas mulheres a partir de um olhar fetichista masculino. O que acontece com a perspectiva branca do white gaze para cima das mulheres negras? A gente é construída historicamente para ser uma função do sistema de reprodução, que é o sistema que faz todo o serviço de cuidados e ainda faz a reprodução de pessoas. Nós somos oferecedoras de serviços sexuais e de cuidados. É para isso que as mulheres negras foram utilizadas em todos os contextos coloniais no mundo. E é para isso que a gente é socializada. Dentro de um contexto escravista, a gente faz, inclusive, o trabalho produtivo da sinhá, que é cuidar dos filhos dela e produzir os filhos do senhor que ele não vai querer cuidar, e os filhos dos outros escravos que vão ser vendidos em seguida para ser mão de obra. Essa é a função histórica da mulher negra. O que acontece quando a gente escapa do contexto de escravidão por meio da luta anti-escravista, você continua mantendo alguns estereótipos desse olhar colonial branco em cima da mulher negra. Você cria a imagem da mucama, você cria a imagem da mulata, você cria a imagem da empregada doméstica. Mulheres negras podem ser o quê? Elas podem ser prostitutas, elas podem ser mulatas, elas podem ser artistas, elas não podem ser intelectuais. Você não tem uma construção social da imagem da mulher negra como uma intelectual, por exemplo, mas você tem a construção da imagem da mulher negra como uma mulher sensual. Certo? Mulher negra tem bundão, mulher negra tem peitão, mulher negra sabe sambar. A primeira coisa que um gringo chega, quando ele chega no Brasil, é perguntar para uma negra: oi, você sabe sambar? Peraí, estou tirando meu biquíni de strass do bolso, vou colocar agora, enfiar na bunda e vou dançar para você. Peraí. Gente, não é assim que funciona. As pessoas realmente acreditam que existe uma única narrativa para todas as mulheres negras. E essa narrativa perpassa o olhar branco, o white gaze, por cima do corpo da mulher negra. Esse discurso do corpo é o discurso imoral. Fanon vai falar que quando eles constroem o discurso do negro, é o discurso imoral, é o discurso criminoso, é o discurso do que está fora da norma. A gente é sempre construído a partir da alteridade. E a gente não tem poder social, econômico, nem territorial para construir novas narrativas ainda. Então, nós continuamos tendo a repetição over and over again das mulheres mulatas, das terminadoras de casamento nas novelas. Você faz uma porra de uma série chamada O Sexo e as Negras, vai fazer uma série chamada O Sexo das Brancas para ver o que acontece. Não acontece porra nenhuma, porque branca não faz sexo, branca se casa. Ela vira mocinha de novela e ela se casa. É isso que acontece. Então, você tem todo o discurso ainda da pureza racial colonial, porque a pureza como é que funciona o sistema de controle de corpos num sistema colonial? Como é que você garante a pureza da raça dentro das estruturas sociais? Verena Stock vai falar sobre isso. Você garante que pessoas brancas de raça pura, que não tenham origens judias, africanas ou muçulmanas, continuem se casando com pessoas brancas sem essas origens. Se uma pessoa suja o próprio sangue, se relacionando com mulheres inferiores, ela perde a posição. Certo? Então, ela vira politicamente inferior. Dentro do discurso de pureza, você tem, dentro do controle do corpo dessa mulher e da construção do corpo e da sexualidade dessa mulher, a construção de filhos ilegítimos. A mulher negra está sempre construída dentro da ilegitimidade, do lugar do sexo, do filho e do trabalho precarizado e ilegítimo. Por que eu estou falando todas essas coisas? Esse olhar colonial em cima de mulheres queer, mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres bissexuais, hipertrofia diversos outros discursos sobre os corpos. Uma mulher trans negra que faz ponto na rua não é uma mulher queer, não é uma mulher transexual, é uma travesti. Uma mulher negra, lésbica, masculinizada, não é uma mulher queer. Ela não vai ser lida como uma mulher queer, ela é uma preta sapatão. Uma mulher negra que já é hipersexualizada e é bissexual é apenas mais uma preta vagabunda. O quanto desses discursos colonizados do white gaze recaem sobre uma mulher negra de uma forma completamente diferente do que recairiam sobre uma pessoa branca queer. Você precisa falar agora. Tipo, tá, segura aí. Segura aí que a gente já volta. Segura aí que a gente já volta. E o que acontece? Quando a gente pensa nas 3 esferas de dominação que um discurso colonial pode ter, que é a caravela queer, que é quando você importa territorialmente olhares e teorias
para outros contextos, para contextos do que a gente chamaria de pessoas de cor, importando também um outro conceito que envolveria pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas asiáticas. Você atribui a elas todos os estereótipos culturais que o olhar colonizador colocou naquela cultura. Asiáticas são mais calmas, são tranquilas, são as perfeitas gueixas. As latinas são quentes e barraqueiras. As mulheres negras são raivosas, mas são boas de camas e boas para carregar peso. Você transporta todos esses... Quando você traz uma caravela de conceitos queer, você transporta todos esses conceitos para as mulheres queer desses grupos. Quando você traz, dentro desse colonialismo ideológico que vem junto com a caravela, você joga esses conceitos para cima dessas pessoas, só que esses conceitos não vão aderir a elas da mesma maneira que eles aderem a pessoas brancas, porque eles foram feitos em contextos de desconstrução de corpos e sexualidades a partir de uma autonomia que um corpo colonizado não tem. Um corpo que já é visto a partir de um olhar colonizado não tem a mesma liberdade de construção e desconstrução que um corpo branco livre tem. E o colonialismo econômico. O que acontece quando você tenta inserir uma pessoa trans, pobre e preta no shopping queer? Qual é a parcela da divisão econômica de toda a produção do que virou a cultura queer, do que alimentou o que a gente chama de pink money, que nada mais é do que, né, o pinkwashing. Você transforma tudo num mercado para homens brancos, gays. Isso vende muito. Isso movimenta, tipo, sei lá quantos milhões na época da parada gay aqui. Mas isso não se reflete em benfeitorias para a comunidade queer como um todo. Isso reflete em benfeitorias apenas para uma pequena parcela da população que ganha com isso. Então, como é que esse shopping queer está trocando com essas pessoas? Até onde essa identidade adere a uma identidade não heteronormativa e um corpo não heterossexual e cisnormativo colonizado? Será que o queer funciona para todo mundo? Essas pessoas fazem parte da comunidade queer? Então, quando a gente pensa em descolonização dos corpos, a gente tem que pensar em descolonização de todos os olhares. O olhar econômico, o olhar territorial e o olhar racial também. Porque essas coisas vão se alimentar e elas vão se retroalimentar em violências sociais. Tudo aquilo que a Marissa falou para a gente, que ocorre lá em termos de você ser uma minoria dentro de um país branco, ocorre com a gente aqui. Só que a gente é maioria. Só que continuam dizendo para a gente que o país é branco. As nossas representações todas são de minoria, porque você tem 90% de pessoas brancas sendo representadas e a gente continua sendo representada dentro dos mesmos estereótipos. E toda vez que a gente reclama disso, a gente é vitimista e é separatista. Por quê? Porque a gente naturalmente nasceu para essas funções. Então, a naturalização da desumanização do outro está dentro do discurso colonial. Como é que você pode falar em desconstrução do corpo se esse corpo não tem autonomia? A autonomia passa pela reconstrução dos discursos a partir dos sujeitos não cis, não sexualmente heterossexuais, racializados, precarizados por si mesmos. Ela não vem da caravana, ela não vai vir do shopping, ela não vai vir da academia. Ela tem que ser reconstruída e ela tem que ser reconstruída de baixo para cima. O queer, porque até amor a gente tem que fazer uma luta de vez em quando, tem que ter uma guerra para a gente poder comemorar depois, certo? A ideia de que a desconstrução se dá pelo amor e que o processo de construção e de reconstrução de um corpo se dá sem que você destrua alguma coisa antes, é completamente utópica. E isso só acontece se você vive num contexto em que você tem autonomia total para mudar de construção para desconstrução, você troca quando você quer, e você tem essa mobilidade social não mediada pelo olhar do outro para fazer. No nosso caso, a gente vai ter que destruir não só as estruturas, a gente vai ter que destruir os olhares e a gente vai ter que refazer a narrativa. Para refazer a narrativa, a gente vai ter que começar a representar a gente mesmo. A gente precisa criar novas narrativas para esses corpos, ideológicas, territoriais e econômicas. Era isso.